Você vai fazer Enem esse ano? Já tem um planejamento de estudos? Já sabe como fazer para conseguir os 900 pontos ou mais na redação Enem? Ou será que você já prestou o exame e infelizmente ainda não conseguiu entrar para a universidade dos seus sonhos e sabe que para isso você precisa de uma orientação adequada para a redação esse ano? Se você respondeu sim para algumas dessas perguntas, fica comigo nesse vídeo, porque hoje eu vou te dar 10 caminhos para guiar os teus estudos em redação esse ano. E a 9ª e a 10ª dica vão salvar o teu ano letivo. Todos os anos, a angústia em relação à redação do Enem é a mesma coisa. Gente com medo de dar branco, gente que tem medo do tema, gente que tem medo de fugir ao tema. Galera, essas angústias são totalmente compreensíveis, ok? No entanto, é importante a gente frisar que elas aparecem muito quando a gente sabe que não tem muita competência em relação a alguma coisa. E é ótimo a gente assumir, perceber que não conhece tão bem um assunto, sabe por quê? Porque a gente faz isso aí que você fez. A gente procura o conhecimento. E o meu compromisso aqui hoje é te dar realmente 10 passos muito eficientes e simples que você deve começar hoje para que você consiga ir bem na sua redação. Confia em mim, fica comigo que você não vai perder o seu tempo. A minha primeira dica para você é o projeto de texto. O que é isso? Muita gente, quando vai começar a fazer a sua redação, recebe lá a proposta do professor, do aplicativo, lê o conteúdo e já parte para rascunhar, para ver o que você vai colocar no papel. Isso é o caminho certo para a derrota, tá? Por quê? Quando você parte para a redação, para a escrita da redação direto, sem fazer um projeto de texto, a possibilidade que tem de você se perder no meio do caminho com muitos raciocínios diferentes, muitos pensamentos. Sabe quando você começa a redação e aí você tá ali escrevendo, daqui a pouco você, meu Deus do céu, acho que eu não estou mais falando sobre esse tema. Acho que eu me perdi, não sei mais o que eu estou falando. Por que isso acontece? Porque você não elaborou um projeto de texto. E aí você está deixando os teus pensamentos livres, soltos, e isso não é escrever dissertação argumentativa. Isso é qualquer outra coisa, menos uma dissertação. Dissertação tem que ter método, certo? E o método mais adequado para você que vai começar a fazer redações é elaborar inicialmente um projeto de texto. Gente, mas os passarinhos estão empolgadíssimos. Tudo bem. E o que diabos é um projeto de texto? Muito simples. Para fazer um projeto de texto, depois que você fizer a leitura da proposta temática, você vai separar uma folhinha e, por meio de pequenas frases ou palavras, você vai começar a delinear o teu texto, certo? Por exemplo, você sabe que toda redação é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão, beleza? Beleza. Precisa saber que na introdução você precisa ter contexto, tese e os problemas que você vai relacionar, né? Que você vai discutir nesse teu texto, não é verdade? Pois bem, você já vai elaborar, você já vai pensar antes de começar a escrever a redação, você vai pegar essa tua folhinha e vai escrever contextualização. Qual vai ser a estratégia de contexto que eu vou usar para fazer esse tema? Eu sei que tem uma parte na história que dá para eu relacionar com esse tema. Beleza, eu uso um contexto histórico para contextualizar esse tema. Ou então, eu conheço uma citação ótima, que vai super se encaixar bem nesse tema. Ótimo, contexto, estratégia de citação. Beleza. Rapidinho, e aí você já deixa também indicativo, né? O contexto histórico, Segunda Guerra Mundial, a citação, Bauman, sei lá, coisas desse tipo. Passa para a tese. A tese é o que? É o teu ponto de vista, não é verdade? Teu ponto de vista você já deixa em uma frase bem escrita ali, bem delineado, porque é a tese que vai organizar todo o teu texto, né? O texto existe por causa da tese. Jesus fica até nervosa porque a tese é importantíssima. Então, para que você tenha a tese marcada, você deixa ali numa frase, certo? Rapidamente.
essa tese e já marca os 2 assuntos que você vai discutir nesse texto aí, certo? Você vai discutir a tese, você vai dizer que, por exemplo, o acesso à democratização, ao acesso ao cinema no Brasil, né? Você poderia dizer na sua tese que este acesso democrático não tem existido no Brasil por conta de... Aí olha os 2 probleminhas aparecendo. Falta de investimento governamental ou preço dos ingressos, estabelecidos 2 probleminhas aqui. Pronto, acabei de fazer o projeto da minha introdução. Eu não tenho todas as palavras ainda não sei como é que eu vou escrever esse negócio, fazer ficar bonito, mas eu já sei o que eu vou ter na minha introdução. Vai ser isso aí é o meu esqueletão, certo? Passo para o desenvolvimento. O que eu preciso ter no desenvolvimento? A gente sempre tem que ter lá presente a referência, né, o referencial teórico que eu vou utilizar e a argumentação. Muitas vezes, de acordo com o referencial teórico que você vai escolher, é exatamente a argumentação que você vai utilizar. Então, você separa. O que a gente colocou primeiro? A gente colocou que o governo não tem investido, né? Falta de investimento governamental, não foi? No primeiro problema. Pronto, eu vou buscar um referencial teórico que tem a ver com esse problema que eu acabei de citar. Eu posso citar a Constituição, dizer que é dever do governo, sistematizar, levar cultura para a população e tal. Procura lá nos artigos da Constituição. Ou, do outro lado, eu falei da questão dos preços, né, do cinema e tal. Posso citar um exemplo, que é uma estratégia de argumentação também, né? Posso trazer um exemplo. Então, estou agora trabalhando, como é que eu vou fazer o meu desenvolvimento? Terminei de fazer essa parte, passo para a conclusão. Na conclusão, eu tenho o tema bem estabelecido na minha mente, tenho a tese estabelecida na minha mente, quero o quê? Que essa democratização do acesso ao cinema não está acontecendo coisa nenhuma, né? Então, como é que eu vou fazer para resolver isso? Porque a conclusão do Enem é uma proposta de intervenção. Então, como é que eu vou fazer para resolver esse problema? Então, eu olho lá para baixo e eu penso, vou precisar de um agente, quem vai resolver? Posso pegar um órgão qualquer, vou precisar de o que esse agente vai fazer, vou precisar de uma ação efetiva, vou precisar dizer como esse agente vai elaborar essa ação junto à sociedade e preciso também dizer qual é o efeito, qual é a finalidade dessa ação que vai ser feita, certo? Gente, tudo isso em pequenas frases, em palavras, certo? Não precisa ter muita explicação, ok? Por quê? Porque você está fazendo um projeto, você ainda não fez o seu texto. No entanto, pense comigo aqui, meu filho, pense comigo. Quando você terminar esse projeto, querido, é sentar e embelezar o que você acabou de organizar, entendeu? Com a prática, vai fazendo isso, porque com a prática, com algumas redações depois, você está fazendo isso super rápido, porque a ideia do projeto de texto é que você elabore máximo 5 minutos, entendeu? Para que exatamente você tenha agilidade para depois vir escrevendo o teu texto por cima. Segunda dica, meu amor, você precisa escrever ao menos uma redação por semana. Não é uma por mês, não é uma por dia, não dá a louca. É uma por semana, tá? Isso é importante, porque não importa que método que você utilize na sua vida para estudar redação, prática vai te ajudar a ter competência, não é isso que é importante? Tirar você da insegurança. Você tem medo da folha em branco porque você está praticando pouco. Quanto mais você exercitar a escrita da redação, mais rápido, mais fácil vai ser o processo. Porque você vai começar a pegar o jeito, entendeu? Ninguém, quando tá aprendendo a fazer alguma coisa, faz super de boa. Não, a gente precisa de tempo. Seja no videogame, seja se maquiando, seja numa dança, não é? Tem que ter esforço. O esforço é o quê? A prática. Modo simulado é: vou sentar e fazer a redação. E acabou. Não, ninguém fala comigo.
Ligou o amigo, o WhatsApp tocou, a mãe chamou para comer, nada vai te tirar do teu intento. Senta e escreve a redação. E a terceira dica é exatamente essa cronometragem do tempo que você precisa fazer. Gente, pensa comigo, se eu só posso gastar 1 hora e meia para fazer minha redação no Enem, eu já preciso estar treinado com isso, não é verdade? Então, quando eu sentar para fazer a minha redação no modo simulado, eu vou ligar o meu celular, deixa esse celular no modo avião, pelo amor de, tá? Nada de coisinha tocando, notificação chegando. Então, vai sentar lá para fazer sua redação no modo simulado e vai ligar o celular lá no cronômetro e vai deixar ele quieto lá, não vai ficar olhando para ele, porque o foco não é você ficar nervoso com o cronômetro rodando, ok? O foco é você ter ciência de quanto tempo eu gasto. Ai, meu Deus, estou gastando 2 horas para fazer uma redação. Ótimo! É melhor que você tenha esse senso. Das próximas vezes, você já vai buscando possibilidades de diminuir esse tempo. E não fique nervoso se você gastar esse tempo mesmo, 2 horas, 2 horas e meia. É normal, você está começando, você está entrando num processo de escrita. A prática, que foi a segunda dica, vai te ajudar a diminuir esse tempo e você vai perceber isso com o passar dos teus estudos. Gente, a quarta dica é muito importante. Por favor, tenham alguém que corrija suas redações dentro dos critérios do Enem. Não adianta nada você fazer uma redação por semana e pedir para sua mãe ler, para seu amigo da escola ler, para eles acharem bonito e te elogiar. Dizer que você tá topzera da parada. Não vai adiantar. Você precisa de uma crítica que tenha ligação com os critérios, as exigências do Enem. Léa, minha filha, eu não vou achar esta pessoa. Como é que eu vou encontrar esse ser? Gente, às vezes o professor da escola não sabe os critérios do Enem. Ou o professor particular não conhece todos os critérios do Enem. Acontece, ok? Mas existem vários cursos na internet que fazem essa correção para você. É um investimento, eu sei, ok? Mas, gente, é importante. Faz uma diferença, enorme, de verdade mesmo. Você ter consciência das competências, como é que você está se saindo em cada uma delas. Porque de nada vai adiantar uma nota 7, 8 na tua redação se você não sabe o que isso significa, não é verdade? Você tem que saber quais são as tuas competências em que você está indo bem, em que você está indo mal. E isso você só vai conseguir descobrir se quem corrigir as tuas redações tiver consciência dos critérios do Enem. A quinta dica é para você conhecer as tuas fraquezas e focar na resolução delas. E como é que eu faço para conhecer as minhas fraquezas na redação? Eu preciso da quarta dica. Ai, meu Deus! Pois é, gente, presta atenção. Quando alguém corrige as tuas redações dentro dos critérios Enem, a pessoa vai dizer como é que você está indo na competência 1, 2, 3, 4 e você vai ter essa noção de que você está indo bem em uma competência, mas está indo mal na competência 2, ou precisa focar a competência 3. E dessa forma, sabendo quais são as tuas fraquezas, você vai conseguir resolvê-las com muito mais facilidade, né? Porque você vai poder focar naquele negócio ali e buscar a resolução, buscar aumentar a tua nota naquela competência. A sexta dica é necessária para todas as pessoas que escrevem redação. Reescreva. Reescrita é algo importantíssimo. Você não aprende a escrever quando você escreve só uma vez. Eu escrevi uma vez, eu vou pedir para que alguém corrija, essa pessoa vai corrigir, vai me dizer quais foram os meus pontos fracos, eu vou observar esses pontos em que eu fui mal naquela correção e aí eu vou fazer o que com isso? Vou guardar. Vou espiar no fundo da mochila e deixar lá e nunca mais eu vejo. Não, querido, você vai
reescrever. Leia tudo que a pessoa colocou lá naquela correção, volte-se para o papel e reescreva aquela redação, revendo aqueles pontos que não deram tão certo assim, e agora nessa reescrita, corrigindo e percebendo como melhorar o teu texto. Eu garanto para você, batata mesmo, que você vai melhorar, você vai dar um salto na tua escrita só com esse processo de conseguir reescrever. Ai, Léa, eu tô percebendo que eu sempre erro na parada da tese, eu sempre erro na parada do desenvolvimento, não sei fazer uma conclusão. Preciso reescrever a redação toda a vida? Beleza, boa pergunta essa que você fez. E aí vem a dica de número 7. Não precisa. Muitas vezes no teu momento de estudo de redação, certo? Que estudar redação, galera, não é só vou sentar e vou fazer. Estudar redação passa também por esses momentos de, caramba, me deram um raio-x da minha escrita, eu estou comparando aqui as minhas últimas 3, 4 redações e estou percebendo que o professor está batendo na tecla de que eu não sei argumentar. O que eu faço com isso, então? Vou toda a vida escrever uma redação inteira para treinar o argumento? Não! Começa a fazer partes isoladas do texto. Foca neles e estuda o desenvolvimento, estuda a introdução, estuda como fazer melhor uma conclusão e vai escrevendo só essas partes, a fim de que você vá melhorando, vá treinando aquilo que o teu corretor já foi passando para você como sendo um ponto fraco, tornando esse os teus pontos fortes. A dica de número 8 é para que você estude as redações nota 1000. É algo que eu sempre falo para os meus alunos. É muito importante vocês terem noção do que o Enem espera de vocês. Como é que eu faço para ter essa noção? Lendo o que já foi produzido e muito bem avaliado. Isso é uma questão óbvia. E todos os anos, tanto o site do G1 como o próprio manual do participante do Enem disponibilizam as redações que tiraram nota 1000 para que as pessoas tenham a noção do que o Enem considera de excelência, um texto de excelência, ok? É importante que você faça esse estudo, porque quando você começa a estudar de uma forma ativa, não é para você entrar no site e ficar lendo a redação e começar a se martirizar porque não consegue escrever daquele jeito. Não é isso, tá? Você vai pegar o texto e vai começar a fazer leituras estratégicas dele. Como é que esses estudantes fazem introduções? E vai começar a fazer as comparações. Como é que eles contextualizam? Quem é que eles estão usando? Por que será que essa pessoa usou esse fulano aqui? Será que essa citação que essa pessoa usou daria para usar em outros temas, em outras situações? Olha como é que esses meninos estão apresentando as suas teses. Quais são os problemas que eles têm levantado com mais frequência? Gente, é isso que é para vocês fazerem ao pegarem uma redação nota 1000, certo? Porque ao fazer esse comparativo, vocês vão começar a perceber uma coisa importantíssima que vai ajudar bastante a tua evolução na redação, que é o quê? A estrutura. Gente, não tem nada mais importante numa redação Enem do que a estrutura. Eu costumo falar que a redação do Enem ela é um gênero textual específico. A banca aguarda determinados comportamentos dos escritores, certo? E é importante você pegar essas partezinhas da redação que estão sempre presentes. E ao fazer isso, você vai estar estudando a estrutura. Então, não basta eu dizer que uma redação é introdução, desenvolvimento e conclusão. Não! Eu preciso perceber que a redação Enem tem coisas específicas ali dentro delas, tem uma ordem que ajuda bastante as ideias a fluírem melhor.
E isso vai se repetindo. Eu vou percebendo que você tem o tópico frasal, aí vem a referência, aí vem a argumentação, parágrafo terminando numa pequena conclusão. Os operadores argumentativos distribuídos ao longo de todo o texto, como é que as conclusões se comportam, quem é que eles colocam antes, é primeiro o agente, é depois o efeito, é a ação, onde geralmente eles colocam o detalhamento. Cara, quando vocês começam a ler as redações exemplares nesse nível, é porque vocês estão entendendo como é que é a anatomia de um texto dissertativo argumentativo. E isso vai te ajudar pra caramba a melhorar nas tuas redações. No começo vai ser forçoso, vai ser difícil, mas você vai conseguir. É prática. Lembra lá da dica 2? Então é isso. E agora vamos para as 2 últimas dicas que eu falei para vocês que seriam as dicas principais aqui desse vídeo, né? Pois bem, a dica 9 é o seguinte, vem aqui pertinho para eu te explicar um negócio. Esquece essa angústia para adivinhar qual é o tema da redação. Esquece tema, esquece. Não tô dizendo para você não estudar temas, ótimo, vai lá, estuda sobre a saúde no Brasil, não sei o que. Mas o foco não é esse, presta atenção no que eu tô te falando. Você não precisa conhecer o mundo inteiro, o Brasil inteiro. Vamos lá, como é que acontece na redação do Enem? Todo ano, o tema da redação do Enem vai falar sobre um problema social brasileiro, certo? Certo. Então, o que pode cair? Minha gente, algum país tem mais problema que esse país? Bom, deve ter, mas aqui tem problema pra caramba, certo? Então, assim, se você for começar a pensar em todos os problemas sociais que podem cair numa redação, você vai enlouquecer, meu filho. Você não tem tempo para isso, certo? Você precisa otimizar teu tempo de estudo. Então não adianta você ir para aqueles vídeos, 50 temas possíveis da redação Enem. Caraca! Aí tu vai lá ver os 50 temas possíveis e sabe o que acontece? Nenhum deles cai na redação, nenhum. E você gastou um tempo pra caramba tentando aprender dado estatístico, conceitos específicos. Gente, perda de tempo. O nome disso é perda de tempo. Você quer aprender para você ser uma pessoa mais culta, mais atualizada sobre a realidade? Ótimo! Abato palmas para você. Aplaudo a sua iniciativa. Nosso país está precisando de pessoas preocupadas assim. Mas para redação não precisa disso. Por quê? Preste atenção no que eu estou lhe falando, isso tem tudo a ver com a dica 8. O que eu acabei de falar para você? Estrutura, não foi isso? Pois bem, quando você começar a aprender estrutura, você vai ver a sua nota avançar. A sua nota vai avançar. Por quê? Porque só a parte de estrutura da redação, se você entende que o Enem, que a redação Enem é como uma prateleira, que você vai... Primeiro você tem que organizar as prateleiras todas, vai colocando as prateleiras ali naquele armário. E depois você só vem, colocando os bibelôs lá que você gosta, os seus enfeites. Cara, se você entender que sem aquele armário, sem aquelas prateleiras, você não é ninguém, você não vai ficar se preocupando com os bibelôs, você vai se preocupar primeiro em botar essas prateleiras, certo? Fazer com que elas estejam ali, firmes, fortes, porque são elas que vão garantir muito mais da metade da tua prova. Olha, eu te garanto que uma boa estrutura, mesmo que você não entenda muito sobre o tema, vai garantir para você aí pelo menos 760, 800 pontos. Eu garanto, uma estrutura bem feita, se você souber como organizá-la, não tem como você tirar menos de 760. Não tem. Você vai se esforçar e não vai conseguir. E não precisa ficar angustiado com o tema. Eu garanto isso pra você. Eu vou te provar esse ano. Já se inscreveu aqui no canal? Pois se inscreve, porque esse ano eu vou te provar que você não precisa ficar desesperado. Eu vou te treinar pra você falar sobre qualquer tema que aparecer. E a 10ª e última dica, finalmente,
E é uma dica que vai ter gente chiando comigo, vai ter professor reclamando de eu estar passando esse negócio aqui para vocês, mas é o seguinte, o meu compromisso com você é fazer você ganhar a sua nota, certo? Certo, essa sua angústia, não é? Então eu tô aqui para resolver a sua angústia. Então, querida, é o seguinte, redação coringa funciona, pronto, falei. Soltei, desabafei, tô até mais leve. Por que isso? O que é uma redação coringa? É uma redação, gente, que funciona para 99,9% dos temas que aparecerem. Gente, se ela funciona, qual é o problema de usar? Zero problema, meu querido, zero. Léa, mas não pode usar a redação coringa porque tem plágios. Bobagem, nada disso. Plágio no Enem é outra coisa. Como é que o Enem vai dizer que você está plagiando alguma coisa se a redação coringa está na sua mente? Ela não está escrita em lugar nenhum. O que a gente chama de redação coringa aqui para você que está chegando agora e não entendeu nada do que eu falei até o momento? Redação coringa é o seguinte, é uma redação que se encaixa em qualquer tema a partir de afirmações, citações, argumentações que são relevantes para muitos temas, para grandes grupos temáticos, né? Então, por exemplo, eu vou lá na minha tese, eu falei, por exemplo, deixa eu pegar aqui o tema da educação do surdo, da formação educacional do surdo no Brasil, né? Uma das coisas que a gente poderia falar ali, por exemplo, uma tese coringa é falar que essa organização, essa formação educacional, ela não avança no Brasil por causa da insuficiência de leis. Não tem lei suficiente para garantir isso aqui no Brasil, né? As leis não são efetivas, elas até existem, mas elas são insuficientes. Gente, por exemplo, essa tese, ela cabe, putz grilo, em muitas possibilidades temáticas, entendeu? Eu não preciso achar um problema específico. Então, essa insuficiência das leis cabe para o tema da violência, da pertinência da violência contra a mulher, cabe para a questão da intolerância religiosa, que foi tema também há um tempo atrás, não é verdade? Olha como cabe em várias situações. Cabe até mesmo para aquele tema dos dados, da manipulação dos dados do usuário, porque a gente tem um marco civil da internet, mas e aí as leis não são suficientes. Então, insuficiência de leis é uma coisa coringa, que serve para muitos temas de redação que podem ser cobrados aqui no nosso Enem. E aí, beleza, eu tenho essa tese que é coringa, que é a insuficiência de leis, e para que eu possa abordá-la, eu posso pegar citações específicas de teóricos que falem a respeito disso, que mostrem como as leis, apesar de elas estarem lá, Habermas, por exemplo, pode ser um deles, né? Que apesar de as leis existirem, de elas estarem lá, não significa que elas vão ser efetivadas de fato. Então, eu tenho uma tese, eu tenho um referencial teórico, e aí eu posso brincar na argumentação ali do meu tema. E isso é algo que se encaixa em várias possibilidades de tema. Então, isso que eu falei no 9, não precisa você ficar desesperado com questões de tema. Aprende a estrutura, aprende algumas situações coringas e, se você for esperto, você já começa a fazer montagens inteiras de redação coringa, não só contexto, não só alusão, mas redações inteiras. E você vai treinando isso, gente, vai treinando. Sabe por quê? A partir da prática, aprendi a estrutura, aprendi a lidar com argumentações, contextualizações, alusões coringas. Eu misturo tudo isso e junto à minha prática, tô praticando. Peço para alguém corrigir, essa pessoa corrige, traz para mim de volta com as correções dentro dos critérios. Eu vejo onde que eu tô indo fraco. Foco naquela parte em que eu tô tendo mais fraqueza. Depois que eu foco, reescrevo o texto com novas possibilidades. Mano, fala sério. Se tu faz isso esse ano, mas ninguém te segura, não vai dar pra ninguém, só vai dar você. Entendeu?
Percebeu? Gente, ó, essas 10 dicas que eu dei pra vocês, elas são, meu querido, pra você colocar em prática hoje. Não espera pra amanhã, bota esse negócio em prática hoje. Tá legal? Eu espero muito ter ajudado você com esse vídeo. Se por acaso você aprendeu alguma coisa aqui hoje, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha com algum amigo seu que possa precisar dessas dicas também para iniciar esse ano letivo, beleza? E se você tá vendo esse vídeo no final do ano, não tem problema, pega essas dicas e aplica no modo hard, entendeu? Top, lá em cima que você vai conseguir também. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!